Boa tarde a todos. Cumprimentar nosso querido José Roberto Maluf, presidente da Fundação Padre Anchieta. Cumprimentar o Carlito Camargo, vice-presidente da Fundação Padre Anchieta. Presidente da Câmara Municipal, o vereador Milton Leite. Nossa vereadora Ruth Costa, nossa primeira vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, que me acompanhou ontem lá em Cidade de Tiradentes, numa agenda muito importante. Vereador Atílio Francisco, Atílio está aqui, nosso vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Ricardo Tríplio, secretário municipal da Casa Civil. O Simval, nosso secretário de Comunicação. Fábio Borba, diretor de Rede e Projetos e gestor do contrato da Câmara Municipal na Fundação Padre Anchieta. Enfim, cumprimentar todos os diretores, colaboradores da TV Cultura, todos vocês, os funcionários, amigos da imprensa, senhoras e senhores. Olha, sempre quando me chamam para vir aqui na Cultura, eu procuro dar um jeito de desmarcar o que eu tenho para poder estar presente, porque a TV Cultura ela é um patrimônio da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, com seus colaboradores, com a sua programação, com a sua forma de lidar com a questão da imprensa. Então, eu tenho muito carinho, viu, Maluf, com a cultura e contigo e com todos aqui. E ainda mais esse evento, né, da importância do lançamento da Câmara Viva. O Milton falou aqui muito bem sobre os temas que a gente discute, uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes, com 55 vereadores, né, eleitos ali de forma democrática e que exerce a função da vereança, né? Eu sempre falo que o vereador é meio que o sentido estreito da palavra vereador, vereador, é que está lá na comunidade. E é muito mais difícil você se eleger vereador na cidade de São Paulo do que se eleger deputado federal. É uma disputa muito grande. Então, quando um vereador consegue passar pelo crivo das urnas e ganhar uma eleição nessa cidade, eu que fui vereador por 8 anos, 2 mandatos, sei o quanto a gente precisa valorizar. E também o quanto é importante que as pessoas tenham uma compreensão de que as decisões da sua vida, né, as pessoas que moram nessa cidade, passam pela Câmara Municipal de São Paulo. E ter o Câmara Viva, que a gente precisa aqui elogiar, porque todas as ações que contribuam para o aperfeiçoamento das instituições democráticas é muito bem-vinda. A gente precisa fortalecer muito a participação popular. O Milton citou aqui, por exemplo, a questão da reforma da Previdência. Citaria também, Milton, a manchete de um jornal muito conceituado, que eu gosto, que eu sou leitor e assinante. Passa na Câmara Municipal o projeto do prefeito que aumenta o salário dos indicados políticos. Tem o mínimo sentido. O título da matéria, com todo o carinho que eu tenho pela jornalista, que eu amo ela de paixão, o mínimo sentido. Esqueceu de falar que está há 10 anos esses funcionários sem uma correção. Imagine cada um dos senhores aqui o que era o seu salário há 10 anos atrás. Imagine que nós estamos fazendo uma correção de uma injustiça de uma pessoa, por exemplo, um supervisor da assistência social, lá da cidade de Tiradentes, que eu fui ontem, que cuida de um território de 300 mil pessoas, que faz a gestão de 200 contratos milionários, que assina como avalista da prestação de contas. Imaginem vocês um coordenador de saúde que responde por aproximadamente cada 150 unidades básicas de saúde, hospitais, e ganhando R$ 3.200. Aonde está a justiça no título de dizer que está se aumentando o salário do indicado político? Não existe. E por que eu estou falando isso? O Câmara Viva vai possibilitar que as pessoas façam a sua análise e tenham a sua autodefinição de pensamento sobre os temas, que não precisam que alguém os direcione a pensar da forma como alguém o queira. Que ele possa compreender que os temas que são tratados na Câmara Municipal, ele possa ter a sua autodecisão de avaliação.
Porque quando você coloca um projeto numa discussão ampla, evidentemente você não vai contentar todos. Algum setor vai discordar. Bem falou o Milton aqui da questão da Previdência. Se você pegar e colocar a sociedade para entender o projeto, e como o Milton falou aqui, 171 bilhões de déficit, aonde quem ganha até 6.400 contribui zero para a aposentadoria dele, por que eu tenho que pagar? A contribuição é dele para ele. Ficaram até hoje sem contribuir um centavo e passaram a pagar porque chegou num ponto que ou vai estourar e vão ficar sem receber, ou a gente toma decisões sérias junto com os vereadores e fala o seguinte: vamos corrigir essa situação, e o nosso projeto, ele, de uma certa forma, não resolve, restabelece em parte. Se aprovado do jeito que está, nós vamos reduzir em 111 bilhões o déficit e ainda fica 60 bi de déficit. Que o projeto nós aumentamos de 32% para 36% a quota parte da prefeitura, e que o percentual de 14% a gente poderia dizer 19%, nós não aumentamos. Nós estamos falando, você não pagou até hoje, você está 1 ano na prefeitura, 2, 10, 20, você nunca contribuiu. A partir de agora você vai precisar contribuir, porque estão aí os números. E matemática é um negócio impressionante, né? 2 mais 2 não vai dar 3 e não vai dar 5. Dará 4. Então, eu que fui vereador durante 8 anos, a gente tem essa possibilidade de fazer com que a população participe mais. As audiências públicas são ferramentas importantíssimas, importantíssimas. Nas audiências públicas, os projetos eles mudam de forma significante, porque vem a contribuição da sociedade. Se a gente ampliar para a sociedade poder fazer ali as suas contribuições, com certeza vai melhorar bastante. E a gente, eventualmente, até corrigir. Você vê o trabalho que a gente tem feito junto com a Câmara para poder auxiliar na retomada econômica, Malufim. E a gente identificou que o mercado imobiliário está com muito recurso e nós temos um déficit habitacional de 400 mil unidades. Falamos, bom, vamos focar para esse pessoal, em vez de investir em outros locais, investir na cidade, que é geração de emprego. O setor da construção civil é o que gera emprego mais rápido, tem o déficit, e injeção de recursos na cidade. Sentamos com a Câmara, vamos acelerar os projetos urbanísticos, operações urbanas, PIO. Dá um exemplo. A gente tinha lá a operação urbana Água Branca, parado há muitos anos, acho que desde 2015, né, Milton? A Câmara rapidamente acelerou, fez as audiências, votou. O Ministério Público parou, porque disse que não tinha audiência pública. A legislação fala que tem que ter 2. Houveram quantas, presidente? 16 audiências públicas. Então, até para a gente poder convidar os setores, né, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público a participar e entender a dinâmica com relação aos trabalhos que os vereadores fazem, que são trabalhos, né, importantíssimos para a cidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa ação da TV Cultura com a Câmara Municipal vai contribuir muito com a participação popular, com a melhoria, portanto, dos projetos e também da questão do fortalecimento da democracia. Porque quando você tem um cidadão participando e ele fazendo a sua autodefinição, a sua autoconsciência, a sua autodecisão sobre um tema sem ser direcionado, isso é o fortalecimento da democracia. E a gente continua avançando em passos largos por uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade muito mais democrática, que é o que nos importa. Ontem, só para comentar um caso muito rápido, eu fui inaugurar a UPA lá da cidade de Tiradentes. A vereadora Ruth Costa me acompanhou. Foi a 18ª UPA da cidade, Maluf, 18ª. Em 2017, haviam só 3 UPAs na cidade de São Paulo. Eu inaugurei ontem a 18ª e foi a 4ª desse ano. E tem mais 4 para inaugurar até o final do ano. Mas por que eu estou contando isso? Porque lá no meu discurso eu falava o seguinte para as pessoas, tinha bastante gente. Falava, agora está aqui esse equipamento. 8.800.000 reais custou para fazer, para montar. 8.800.000 reais. Mas agora nós temos 4.450.000 por mês para manter. Então, o quanto é importante vocês darem valor a cada ação dessa, a cada equipamento desse. E a gente poder ir debatendo com a sociedade. Olha, isso custa tanto.
isso vai custar tanto por mês, isso o dinheiro é teu. A gente precisa ser muito criterioso e atuar com muita austeridade na questão dos impostos. E aí a gente consegue ir avançando em muitas questões. E para falar com relação só ao fortalecimento um pouquinho maior ainda, com relação à importância do Câmara Viva, dos projetos que tramitam na Câmara, acho que esse é o grande desafio, de mostrar para a sociedade como é que se discute. Uma das matérias que eu vi, e um dos posts, porque o que tem de fake news hoje, gente do céu, olha, está dando dor no coração de ver tanta fake news, tanta mentira, como foi importante a questão dessa ação muito forte da internet, das redes sociais, mas como a gente precisa avançar também para uma ação de maior responsabilidade, né, de ação de cidadão mais responsável. Mas, enfim, com relação à questão dos tributos. Eu vim agora no carro para cá e estava olhando o WhatsApp e uma pessoa muito conceituada, uma arquiteta muito conceituada da cidade, manda uma mensagem: um absurdo, prefeito, você mandar um projeto para a Câmara para aumentar impostos. Qual que é a verdade do projeto? Nós estamos diminuindo impostos. Nós, junto com a Câmara, decidimos não aumentar IPTU. O prefeito ele é obrigado, a todo primeiro ano de mandato, está na lei, fazer a revisão da planta genérica de valores. Então, a gente mandou a planta genérica, é obrigado por lei, mas tem um artigo que diz o seguinte: fica limitado à inflação o aumento de IPTU, que já acontece todo ano. Foi só um mecanismo jurídico de que eu atendi a legislação e não aumentamos o IPTU. Nós não estamos aumentando o IPTU. Né? O teto é a inflação. Como acontece todo ano, você recebe o carnezinho lá. Estamos reduzindo a alíquota do ISS de todos os serviços de intermediação de serviços, de 5% para 2%. Estamos diminuindo o ISS de todo o serviço de franquia, de 5% para 2,5%. Estamos diminuindo o ISS de todo o serviço de audiovisual, que é algo que a cidade tem potencial para tocar, de 5% para 2%. Estamos fazendo uma readequação da COSIP. Eu estou me estendendo muito, né, Maluf? Mas é só para dar um exemplo muito rapidinho, porque é muito importante esse projeto de vocês. Uma das matérias que também está hoje, mas só para concluir dos impostos, nós estamos reduzindo o imposto. Não existe aumento, nós estamos reduzindo. Nós optamos por apertar o cinto, reestruturar toda a questão da prefeitura, renegociar contrato, apertar o cinto e não aumentar imposto, não ter medo de imposto. Mas, por fim, só para comentar uma outra matéria também que saiu, porque isso é importante, muito importante esse programa, muito importante, de trabalhar no detalhe do que é o projeto. Com relação à COSIP. A COSIP, nós estamos fazendo só uma... E também, se a Câmara quiser tirar, para mim não tem problema nenhum. Eu fiz a minha obrigação do que eu penso, mandar para lá, se vocês quiserem tirar, não tem problema. O que é a alteração da COSIP? Que é aquele imposto. Cada um de vocês, se pegar uma conta de luz da sua casa, vai estar lá embaixo escrito o seguinte: COSIP, R$ 9,60. Desde eu não vou citar nomes aqui, mas desde um bilionário que mora nessa cidade, não estou nem falando em milionário, de bilionário, ele paga R$ 9,60. O motorista dele paga R$ 9,60. É justo? O que a gente fez? Vamos reescalonar. Não tem um aumento de receita em 1 centavo. A receita da COSIP é a mesma. Eu só pedi para fazer o seguinte: vamos fazer justiça. O pobre paga R$1, e aí você vai escalonando para quem gasta mais poder pagar mais. A minha conta de luz esse mês veio R$ 2.200. Eu pago R$ 9,60, vou passar a pagar R$ 34. A empregada que trabalha na minha casa, que ganha R$ 2.500, ela paga R$ 9,60, vai passar a pagar R$1. É justo ou não é justo? Não tem aumento, tem uma ação de justiça, que eu propus à Câmara, eles podem concordar e votar, ou podem tirar, e falar: eu não quero, eu quero que o pobrezinho pague igual o bilionário. É uma opção deles. Mas o debate precisa ser colocado de forma verdadeira, e é aí que a gente vai conseguir trazer a sociedade para essa discussão, e aí a decisão fica para a sociedade. Mas, enfim, como eu sou um entusiasta dessa questão, desculpa por ter me estendido, que realmente eu acho maravilhoso essa ação, que será semanal, tomara que seja com mais ações, de forma com não um intervalo tão grande, que a gente possa realmente usar dessa ferramenta para colocar todos os projetos para a sociedade discutir, para valorizar a democracia, para valorizar o trabalho dos vereadores e, mais do que isso, valorizar a participação da sociedade nos processos legislativos e da Prefeitura. Obrigado, parabéns, sucesso.